Olá pessoal, hoje iremos apresentar a continuação do nosso projeto de programação orientada a objetos, desenvolvido em dupla pelo Gabriel Reis e Gerald Alves, que reúne todos os conceitos que estudamos até o momento. Nesse trabalho aplicamos classe, objeto, métodos, referência entre classes, encapsulamento com getters, setters, construtores, herança com reescrita de métodos, classes abstratas, interfaces, poliformismo e tratamento de exceções. Olá, eu sou o Gerald Alves e hoje eu vou explicar os conceitos de orientação a objeto. Bom, o primeiro conceito de orientação a objeto é a classe. E ela é um modelo ou um template que define as características ou comportamento de um objeto. Ou seja, num exemplo prático, ela seria um manual de instruções de uma fábrica de carros que define como um carro deve ser construído. Ou seja, ela não é o carro em si, mas ela determina quais ações e quais objetos devem ser usados para construir o carro. Agora vamos falar do objeto. O objeto é uma instância concreta de uma classe, ou seja, ele é a materialização desta classe, com seus próprios valores e atributos definidos pela própria classe. Seguindo o nosso exemplo, um carro específico que saiu de uma linha de montagem, seguindo o manual de instruções que era a classe. Ou seja, ele é o carro em si, ele é aquilo que foi definido pela classe. Agora vamos falar do método. O método é uma função que pertence a uma classe e define a ação ou um comportamento específico sobre um objeto ou mais. Ou seja, ele é aquilo que o carro pode fazer ou que é feito para construir os valores do carro. Bom, agora iremos falar sobre as referências entre classes. É quando uma classe precisa de outra classe para funcionar corretamente. Ou seja, elas são interdependentes, como uma equipe de trabalho onde diferentes membros colaboram. Dando um exemplo, pense em um restaurante, onde a classe cozinha precisa da classe receita para funcionar. Ou seja, sem a classe receita, a classe cozinha não consegue funcionar. Agora falaremos sobre o encapsulamento. Ele é uma proteção dos dados internos de uma classe. Ou seja, ele permite que os dados sejam acessados apenas através de métodos controlados. Por exemplo, num banco, o dinheiro não pode ser acessado diretamente, pois existem procedimentos específicos de depósito e de saque, onde os funcionários seguem regras restritas para manipular o dinheiro. E alguns métodos mais conhecidos de encapsulamento são os getters e os setters, onde o método set altera o valor de um atributo e o get puxa esse valor que foi alterado anteriormente. Já os construtores são métodos especiais que inicializam os atributos de uma classe quando o objeto é criado. É como um processo de montagem inicial de um produto. Um exemplo, voltando à fábrica de carro, é que o construtor é como uma linha de montagem final, ou seja, ele define as configurações básicas do veículo e garante que o carro saia da fábrica pronto para o uso. Agora eu vou explicar o conceito de herança. Herança é quando uma classe herda características e comportamentos de outra classe, onde a classe que herda é conhecida como classe filha e a classe que dá os comportamentos e as características é conhecida como classe mãe. Voltando ao exemplo dos veículos, é como um ônibus e um caminhão, onde ambos eles herdam as características de todos os veículos, como rodas, motores e volantes. Ou seja, assim como os filhos, eles herdam traços dos pais, mas podem ter características próprias. Agora eu vou explicar o conceito de classe abstrata. Ela é uma classe que não pode ser usada diretamente, porém serve como modelo para outras classes. Ela é um conceito geral que precisa ser especializado. Por exemplo, no conceito de animal. No conceito de animal, não existe um animal genérico. Existem apenas tipos específicos, como cachorro, gato, e cada animal tem suas características básicas. E cada animal tem suas particularidades. Ou seja, assim como o animal, é um conceito que precisa ser especializado. Ela é uma classe universal, que define as características mais básicas e que as classes filhas irão herdar e implementar novas características. A interface define um contrato que outras classes devem seguir. Ou seja, ela é uma tábua de leis, onde é definido um padrão que deve ser respeitado. Por exemplo, tomadas elétricas. Qualquer aparelho elétrico precisa seguir o mesmo padrão, não importa o tipo de aparelho. Desde que ele siga o padrão da tomada, ele funcionará. As interfaces definem esses padrões,
que diferentes classes devem seguir. Ou seja, ela define as obrigações que os métodos e os objetos têm que seguir. Agora eu vou explicar o polimorfismo. Polimorfismo é a capacidade de objetos diferentes responderem à mesma solicitação de maneiras diferentes. É como diferentes animais respondendo a um comando. Voltando ao exemplo do zoológico, todos os animais sabem fazer sons, porém cada animal faz um som diferente. E você pode pedir para qualquer animal fazer barulho, com cada som respondente à sua maneira. Ou seja, eles podem responder de maneira diferente ao mesmo comando. Voltando ao conceito de objeto, os objetos diferentes podem ter comportamentos diferentes para o mesmo método. O tratamento de exceções é uma forma estruturada de lidar com erros ou situações inesperadas. É como um sistema de emergência em um hospital. Por exemplo, num restaurante, se um cliente pede um prato que acabou, o garçom não simplesmente ignora. Ele segue o procedimento específico, ou seja, ele oferece alternativas e explica a situação. E mantém a qualidade do serviço, mesmo na situação inesperada. Assim como num restaurante, tem procedimentos para lidar com o imprevisto. O tratamento de exceções permite que o sistema lide com os erros de forma organizada e controlada, evitando que todo o sistema falhe. Bom, agora eu vou estar explicando o nosso diagrama UML, onde ele tem 9 classes e quase todas as classes estão relacionadas, menos a classe hora, pois ela não foi necessária se relacionar com as outras classes. Bom, começando com a classe calcular preço e a classe pagamento. Aqui, nessa relação, existe uma implementação de interface, onde a interface calcular preço dita a forma como será calculado o pagamento. Agora, na relação loja-funcionário, existe uma relação de composição, onde o funcionário compõe a loja. Ou seja, para a loja existir, é necessário um funcionário. E o funcionário e o cliente estão ligados à classe abstrata pessoa, pelo fato de que eles herdam alguns dados da classe pessoa, pois toda pessoa é um cliente e um funcionário. Ou, não, um cliente ou um funcionário. Então, eles devem herdar algumas características. O carrinho e o cliente estão ligados pelo fato de que todo cliente possui um carrinho. É obrigatório um cliente possuir um carrinho. Ou seja, eles estão ligados por uma composição. Já o produto e o carrinho estão ligados pela agregação. Ou seja, o carrinho usa produtos. Ou seja, ele tem produtos para serem utilizados dentro dele. E a hora, como eu disse antes, está separada, pois ela não foi necessária a relação entre ela e nenhuma de outras classes. Esse aqui é o nosso projeto, que no caso é a loja, o pacote loja que nós criamos. Aqui tem a classe abstrata, pessoa, que ela não pode ser instanciada diretamente, guarda nome e CPF, que são comuns tanto para clientes quanto para funcionários. Tem construtor getter setters, também possui um método abstrato aqui, que no caso seria o public abstract exibir informações. Isso obriga qualquer classe filha a criar sua própria forma de mostrar as informações. Aqui temos a interface calcular preço, que é um contrato. Por exemplo, quem implementar ela precisa obrigatoriamente fazer um método calcular total, que garante que o cálculo do total do carrinho siga um padrão. Aqui nós temos a classe pagamento, que no caso ela assina o contrato lá com a interface, calcular preço, que no caso aqui fica public class pagamento implements, calcular preço. Aí aqui ela pega o método lá da interface, o public double calcular total. Aí aqui eu fiz o if, né, que pega lá do carrinho, mostra que é diferente de null, total mais igual ao carrinho. Aí que eu fiz outro if, que no caso seria o produto 2, que também é diferente de null. E aqui tem o método que vai processar o pagamento. Aqui eu fiz um switch para você ter a opção de pagamento, né? Se é dinheiro, cartão. Se for cartão de crédito tem as parcelas. Aqui acaba o switch.
E caso você escolha uma opção que não tem aqui no dentro do switch, vai aparecer forma de pagamento inválida. Aqui tem os getters e setters de pagamentos. E pagamentos é isso. Aqui tem a classe loja, que aqui eu só fiz um construtorzinho, getter, setters, classe loja não teve muita coisa. Também temos aqui a classe produto, que eu declarei aqui as variáveis, fiz o construtor, inseri os getter, setters, e aqui eu fiz um método booleano, né, que reduz o estoque. Tipo assim, eu escolho um produto, ele tem um estoque, e cada vez que eu escolho esse produto, diminui no estoque. Aqui tem a classe funcionário, né? Que ela é filha, né, de pessoa. Public class funcionário extend pessoa. Ela é uma classe filha, né? Aí aqui a única coisa que eu adicionei aqui no funcionário foi o cargo. Porque o CPF, o nome, ela vai herdar de pessoa, né? Aí aqui é as informações do funcionário, que herdou de pessoa lá também, né? O exibir informações. Aí aqui vai mostrar o nome do funcionário e o cargo que eu adicionei para o funcionário ter. Aqui nós temos a classe cliente, que também é filha de pessoa, extend pessoa. Aqui na classe cliente tem um carrinho próprio e no método envio informações mostra o nome e o CPF que também herdou de pessoa, né? Aqui tem a classe carrinho, que aí eu declarei aqui o produto 1, produto 2 e o cliente. Aqui eu fiz um método adicionar produto, que chama produto. E aqui eu fiz um if, né, para reduzir o estoque, que eu mostrei anteriormente. Aqui você escolhe o produto que você quer. E aqui é o getter do produto. No caso do carrinho, isso aqui é o getter dos produtos, né, para mostrar quais produtos. Aqui também tem a classe hora, só que a classe hora eu fiz só para implementar mesmo assim na notinha, aparecer a hora, a data atual, mas isso aqui eu pesquisei para aprender a fazer porque eu não sabia como fazia. Aí eu pesquisei, fiz aqui, aprendi um pouco e fiz a classe hora. E por final aqui temos a classe main, método main, né? Aqui posso ter pagado, aqui tem dois. Aqui na classe main nós temos para mostrar a hora, né? Sistema de vendas, loja, DG, que é o nome da loja, que vai mostrar a data e a hora. Aqui ler, né, o nome do funcionário. Aqui ler o nome do cliente, aqui ler o CPF do cliente. Aqui eu criei o objeto produto, né? Criei os produtos, camisa, calça, tênis, boné, jaqueta. Aqui é os nomes, aqui é o preço e aqui é o estoque que eu criei. Aqui eu fiz um for, né, para você escolher qual produto que você deseja. Aqui está um produto selecionado, que no caso é para escolher mais um produto. Aqui está o pagamento, eu chamei o objeto pagamento, que no caso é para selecionar a forma que você quer efetuar o seu pagamento. E aqui tem a nota fiscal. Na nota fiscal eu chamei o getter nome da loja, chamei o nome do vendedor, chamei o nome do cliente, CPF do cliente. Aqui eu chamei os produtos, chamei o nome, valor e a quantidade do produto. E aqui, no final da nota tem o total do produto, qual forma de pagamento que você escolheu. E se o produto for parcelado, mostra em quantas vezes o produto for parcelado e quanto vai ficar cada parcela do seu produto. Aqui mostra a data e a hora no final, mostra também no começo, mas aqui mostra no final.
e acabou o código. Esse foi o nosso projeto de loja. E aqui eu vou dar um Shift F6, né, para apresentar nosso produto, para mostrar como que ficou a saída dele. Aqui o nome do funcionário. Vou pôr Gabriel. Vou pôr Gabriel. Aqui vai pedir o nome do cliente. Vou pôr Gerald. Aqui é para informar o CPF do cliente. A sequência. Aqui você escolhe os produtos, né, que nós chamou lá em cima. Produtos disponíveis. Vou pegar duas camisetas. Vou pôr em cartão até 3 vezes. Digite o número de parcela. 2. Aí aqui já acabou. Comprei 2 camisetas, R$ 50. Total do produto 100. Forma de pagamento cartão. Parcelar em até 2 vezes de 50. A data e a hora certinho, informando. E esse foi o nosso trabalho de loja.